Muito bem, aqui vai uma apresentação do capítulo 5 da Evangelii Gaudium. Esse capítulo é apresentado um pouco em espírito conclusivo a iniciativa cristã a partir das problemáticas que o Papa Francisco propõe sobre as dificuldades, as tentações, o estilo missionário de hoje em dia e o que ele exige, as necessidades, de acordo com seus próprios desafios. Capítulo 5, que recebe o título de Evangelizadores com Cristo. Então, com este título, o Papa Francisco ele quer abordar um novo tipo de missionariedade baseada no vigor que nos dá o Espírito, sem medo, como em Pentecostes, que não é somente com palavras, mas com a vida transfigurada pela presença do próprio Cristo, do próprio Deus, da presença do próprio Deus, assim como houve em Pentecostes. Então a gente entende também esse Espírito como uma moção interior, um algo que vem de dentro e a gente busca, né? É um pouco daquele conceito de vontade. E nisso eu faço um paralelo muito interessante com o vigor, a vontade humana que existe para tantas obras. A humanidade ela só chegou aqui com o espírito que tem. E esse espírito, essa moção interior é a única a qual pode fazer arder no coração qualquer motivação. Ou seja, é somente com esse espírito que o espírito pode se locomover e fazer com que o povo de Deus tenha esse ardor missionário. Como diz o próprio Papa, o espírito é habitualmente uma moção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido à ação pessoal e comunitária. Depois a gente vai para um primeiro tópico desse 5º capítulo, que é as motivações para um renovado impulso missionário. Então, aqui o Papa ele enaltece o valor de momentos, por exemplo, de grande espiritualidade, de uma coisa bem mais um tanto carismática, de certa forma, como por exemplo são os grupos, a adoração, encontros orantes. Tudo isso o Papa Francisco ele tudo isso o Papa ele vê como uma coisa importante e motiva. Por exemplo, aqui, sem momentos prolongados de adoração, de encontro orante com a palavra, de diálogo sensoro com o Senhor, as tarefas facilmente se esvaziam de significado. Ou seja, esses momentos eles preenchem, de certa forma, o espírito do povo de Deus, animam, tal qual é a piedade popular. Então, essas expressões de fé, muito distante de afastar o povo, muito pelo contrário, aproximam. Entretanto, ele faz uma ressalva quanto ao possível individualismo que esses momentos podem levar ao privatizar, por exemplo, o estilo de vida e a uma falsa espiritualidade, certo? Então, isso indica, por exemplo, pode indicar uma coisa muito vã, em que a pessoa ela vai para um momento orante, mas não em busca de um encontro verdadeiro com Cristo, mas puramente pelo sentimentalismo. Essa é a crítica do Papa Francisco. Não ao sentimentalismo individual, que não propõe uma autêntica evangelização, mas sim uma coisa muito mais interior do que exterior para o mundo. E aí o Papa ele vai depois aqui também recordar a falsa ideia de dificuldade que o povo cristão pode ter hoje. Observando, por exemplo, um tempo
antigo, a antiguidade cristã. Por exemplo, o Papa lhe recordar quem se console dizendo que hoje é mais difícil, mas é necessário muito mais além do que comparar uma situação com a outra, mas comparar os estados de, de contexto. O contexto em que existia, por exemplo, o Papa ele faz uma menção ao Império Romano, que não era favorável ao anúncio do Evangelho, nem à luta pela justiça e nem à defesa da dignidade humana. Então, em cada momento da história estão presentes as fraquezas, as dificuldades. Hoje é só mais um tempo diferente, em que as realidades diferem daquele tempo. Por exemplo, naquele tempo o desafio era que pregar o Evangelho era um sinal de que você morreria, de que você seria preso, de que você seria martirizado. Só que hoje em dia a gente enfrenta um desafio que não é esse de que a gente corre o risco de vida, mas a gente corre o risco de sair do nosso individualismo, do nosso prazer individual e de buscar uma coisa muito mais altruísta. Esse é o desafio, certo? Depois a gente vai ter o encontro pessoal com o amor de Jesus que nos salva, que seria o contexto de que a gente precisa sentir o desejo de comunicar Jesus. A gente precisa se deter em oração para lhe pedir que volte a cativar-nos. Então, esse movimento de evangelização deve ser uma coisa que nós devemos buscar em oração, esse auxílio de Cristo, e pedir que Ele nos dê essa força, certo? E nisso a gente volta, tem que sempre se lembrar de olhar para Cristo, voltar o olhar para o Cristo, porque esquecemos-nos que Ele sempre nos cativa, mas Ele sempre ele de alguma forma ou de outra, Ele nos cativa, sempre tem um braço a oferecer. Então ele se apresenta como uma urgente necessidade que precisa ser transmitida. Aqui o Papa Francisco ele vai recordar todas as vezes que alguém volta a descobri-lo, convence-se de que é isso mesmo que os outros precisam. Então, um encontro autêntico com Cristo, ele leva a pessoa, de uma forma ou de outra, a querer que o outro tenha também esse encontro autêntico, certo? E aí o que o Papa vai recordar que é necessário uma adesão completa, porque não se pode perseverar em uma evangelização cheia de ardor se não se está convencido por experiência própria que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não conhecê-lo. Não é a mesma coisa caminhar com ele ou caminhar tateando. Ou seja, a pessoa tem que ter em mente, tem que ter esse autêntico conhecimento de que andar com Cristo é diferente de caminhar sem Ele. Só assim poderemos, enfim, caminhar rumo a essa evangelização. E aí depois ele vai reconhecer que nós devemos observar essa evangelização também como uma busca trinitária e observar ao exemplo de Jesus que sempre faz um caminho de procura pelo Pai. Unidos a Jesus, procuramos o que Ele procura, amamos o que Ele ama. Em última instância, o que procuramos é a glória do Pai. Cristo ele vem revelar o Pai. Então, vivendo essa imitação de Cristo, nós buscamos também a glória do Pai, certo? Evangelizamos para a maior glória do Pai que nos ama, é o que diz o Papa Francisco. E depois o Papa Francisco ele vai elucidar com muita pontualidade que nós devemos ter o prazer espiritual de ser povo de Deus.
Então, a missão é uma paixão por Jesus e, simultaneamente, é claro, uma paixão pelo seu povo. É a todo o seu povo. É Cristo que é pela própria imagem de Cristo que a gente entende o que é esse prazer espiritual de ser povo, porque ele que, embora fosse de divina condição, se fez humano. Ele toma-nos do meio do povo e envia-nos ao povo, de tal modo que a nossa identidade não se compreende sem esta presença. É tal qual a missão do sacerdote. O sacerdote ele é tirado do meio do povo para em seguida ser jogado novamente para o meio do povo. Então é necessário o prazer de ser povo de Deus. E nesse sentido de ser povo, é necessário entender que ao ser povo, Jesus quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros. Então Cristo quer que nós possamos enxergar a humanidade do outro em toda a sua totalidade, na dor, no amor. É isso que é ser povo, certo? Aqui e em seguida a gente vai ter outro exemplo. Cada vez que nos encontramos com um ser humano no amor, somos capazes de descobrir algo novo sobre Deus. Então é somente sendo povo. Então é somente sendo povo que a gente consegue enxergar o outro. Enxergando o outro, a gente consegue enxergar Deus. Porque em cada presença de outra pessoa, a gente pode encontrar uma nova face de Cristo, uma nova face de Deus. É isso que o Papa Francisco ele acredita. Então a gente vai ter outro ponto super importante, a ação misteriosa do ressuscitado e do seu espírito. Perdão. Aqui a gente entra em um ponto super triste, que o Papa Francisco já elucidou-nos no segundo capítulo, por exemplo, sobre as pessoas que não se dedicam à missão porque creem que nada pode mudar. E assim, segundo elas, é inútil se esforçar-se. Pensam, para que privar-me das minhas comodidades e prazeres se não vejo algum resultado importante? Esse é um grande desafio. É observar que é fazer o esforço de ver que não existe resultado na missão, sendo que existe, mas é fruto de um pessimismo e de uma cultura fatalista muito deprimente, certo? E que na sociedade de hoje é constantemente reforçada esse pensamento de que não existe sentido na evangelização, que não é importante. É um grande desafio essa desconstrução desse pensamento, de um novo pensamento, de uma moção do espírito interior. É um grande desafio. E para isso é necessário, como já elucidei, a busca interior por Cristo e a certeza de que faz sentido, de que é importante, de que não é inútil. Ter fé significa também acreditar nele, acreditar que nos ama de verdade, que está vivo, que é capaz de intervir misteriosamente, que não nos abandona, que tira bem do mal com seu poder e a sua criatividade infinita. É acreditar nele, puramente. Então, novamente, para manter vivo o ardor missionário, é necessário uma decidida confiança no Espírito Santo, porque ele vem em socorro de nossa fraqueza. Está em Romanos 8, 26.
Então, depois a gente encontra, o Papa Francisco vai em outro tópico falar sobre a força missionária da intercessão, que fala sobre o poder que tem a nossa oração para socorrer os outros também, certo? Fala que a intercessão é como a levedação, ou seja, aquilo que faz fermentar no seio da Santíssima Trindade. O coração de Jesus, de Deus, se deixa comover pela intercessão. É claro que Ele sempre nos antecipa, Ele sabe as nossas necessidades de todas as pessoas, mas o coração de Jesus, ele se comove por tudo isso. Paulo vai dizer, dou graças a meu Deus, cada vez que me lembro de vós. Então, nós temos o exemplo dos apóstolos, quando se trata da intercessão. Depois a gente vai ter, nesse último segundo capítulo, essa segunda sessão desse quinto capítulo, sobre a imagem de Maria, a mãe da evangelização, que é Maria quem nos dá exemplo, esse exemplo de evangelização, que ela reuniu os discípulos para invocarem, isso está lá em Atos dos Apóstolos, que sem ela não podemos compreender cabalmente o espírito da nova evangelização. Isto porque Maria é a imagem da igreja desde o Evangelho, desde quando ela sai para ver a sua prima Isabel grávida. Então, essa é a imagem de Maria que a igreja nos deixa. E Jesus, ele deixa essa mãe como nossa mãe, assim como ele entregou no Calvário, entregou a Maria, a João, a sua mãe. João é imagem da humanidade. Então é Maria, Maria também é nossa mãe, nossa intercessora por excelência. Ela que o gerou com tanta fé também acompanha o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Isto está no livro da Revelação, Apocalipse. E assim o Papa Francisco ele termina esse documento, pedindo a intercessão de Maria Santíssima para que nos guie e seja nosso exemplo de evangelização. Finalizando, obrigado por essa apresentação. Se inscreva neste canal, deixe o like e qualquer coisa faz um comentário que eu posso estar respondendo. Obrigado e tchau.